Então, o que foi o Silver Squeeze? Eu escrevi esse artigo aqui no dia 2 de fevereiro de 2024, que foi o aniversário de 3 anos do Silver Squeeze. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 4 de maio de 2025, então já faz mais de 4 anos que aconteceu o Silver Squeeze. Mas e por que é tão importante falar de novo sobre o Silver Squeeze? Exatamente porque todas as coisas que aconteceram lá atrás podem vir a acontecer de novo, provavelmente vão acontecer de novo, mas dessa vez vai ser muito mais absurdo e eu vou explicar nesse vídeo exatamente o que aconteceu desde o Silver Squeeze, há mais de 4 anos atrás, e também desde que eu escrevi esse artigo, porque já faz mais de um ano, a gente tem mais dados ainda para falar exatamente nesse vídeo. Então, primeiramente, o que foi o Silver Squeeze? O que aconteceu é que no final de janeiro de 2021, a gente estava vendo o rally ali da GameStop, AMC, estava todo mundo querendo comprar alguma coisa para fazer um short squeeze e ganhar um monte de dinheiro muito rápido. Nesse momento, estava com muita liquidez, porque os governos tinham impresso muito dinheiro ao longo de 2020, então estava todo mundo cheio de dinheiro querendo investir em alguma coisa para ficar rico o mais rápido possível, exatamente porque os juros estavam basicamente em zero no mundo inteiro. E todo mundo começou a postar no Twitter e no Reddit, no Wall Street Bets, que é um fórum lá do Reddit, e todo mundo nesse fórum estava querendo comprar e ganhar dinheiro com qualquer coisa muito rápido. Começou a viralizar no Twitter um monte de gente postando hashtag Silver Squeeze, vamos quebrar os bancos comprando prata, não sei o que mais. Começou todo mundo a falar sobre todas as conspirações da prata, começou a viralizar isso no fórum Wall Street Bets lá no Reddit, e aí toda essa gente começou a comprar mineradoras, começou a comprar prata, começaram a comprar tudo, tanto que se a gente abrir aqui um gráfico da prata e for exatamente quando aconteceu lá o Silver Squeeze, a gente consegue ver que foi um movimento muito maluco e absurdo. Foi exatamente essa porrada aqui ao longo de 3 dias. A gente consegue ver aqui dia 28 de janeiro, 29 de janeiro, que foi sexta-feira, e aí a segunda-feira, dia 1º de fevereiro, foi o topo, que bateu $30 e todo mundo achou que ia simplesmente subir ao infinito, porque os bancos tinham um monte de shorts e eles iam ter que perder. A gente pode até ver o volume, o quão absurdo foi naquele dia, né? Só que aí o que aconteceu? Exatamente na terça-feira, logo depois de ter essa grande alta aqui, a terça, essa barra vermelha gigante, que talvez seja a maior queda de um dia do mercado de prata, exatamente na terça-feira de madrugada, exatamente entre uma barra dessa e outra, né, quando estava ali, tinha recém trocado dessa barra verde para essa barra vermelha, começou a sair umas notícias meio curiosas, né, umas notícias que pareciam muita coincidência, que às 4h59 da manhã do dia 2 de fevereiro, o JP Morgan lançou um relatório dizendo que as mineradoras de prata eram um investimento horrível, porque a prata ia simplesmente cair, estava muito cara e que o preço ia para o espaço, que o preço da prata nunca ia subir e que ele ia começar a cair a partir de agora, que estava muito caro e que era para vender as mineradoras de prata. E aí, exatamente quando eles lançaram isso, começou a despencar o preço da prata. Todo mundo se desesperou. Quem tinha comprado lá achando que ia fazer um short squeeze vendeu tudo. Os bancos conseguiram comprar bem baratinho depois aqui embaixo. E isso, na verdade, desencadeou um movimento de queda de longo prazo até, porque a gente viu que do topo ali do Silver Squeeze até o fundo foram mais de anos. Aqui a gente vê que foi de fevereiro de 2021 até o fundo em setembro de 2022. Então deu aí quase 2 anos, né? Mais de um ano e meio, 42% de queda no preço da prata desde que teve o Silver Squeeze. E por que aconteceu exatamente essa queda, mesmo todo mundo comprando prata, né, e tentando fazer aí um Silver Squeeze? Aconteceu porque até tem esse vídeo aqui, que eu deixei o link aqui desse artigo, então vocês podem ler, podem comentar aqui no artigo, no site da Morgantes.com, que está aí na descrição, né, uma parceira aqui do canal. E nesse vídeo aqui, eles estão falando lá no CNBC com o Jeff Curry, que é esse cara aqui da direita, e ele é o chefe da parte de commodities do Goldman Sachs. Agora ele não é mais, mas nessa época aqui em 2021 ele era, e ele estava basicamente dizendo que não tem como fazer um short squeeze na prata, porque todo mundo que vende esses contratos futuros, que poderia sofrer um short squeeze, na verdade, esses shorts, quem faz esses shorts na Comex, lá nos futuros, são os ETFs. Então, é o JP Morgan, a BlackRock, eles têm a prata do ETF e aí eles fazem hedge, vendendo no futuro. Só que, como que isso vai fazer sentido se o ETF, a prata não é deles? A prata é de quem tem as cotas do ETF. Então, eu compro lá o ETF, eles compram a prata, botam no ETF e aí vendem essa prata em contrato futuro. Foi exatamente isso que ele falou nesse vídeo, é bem curtinho, tem 2 minutos. Eu recomendo vocês assistirem, botem ali legenda, alguma coisa, se não conseguirem entender inglês, mas é bem curioso a gente assistir e ele dizer que os shorts são os ETFs, né? O ETF é o short na Comex, o que é meio bizarro. Mas aí o que aconteceu? Quando começou a ter esse Silver Squeeze, eles precisavam dar um jeito de pegar toda essa demanda que entrou no SLV, que é o maior ETF de prata,
para não fazer o preço da prata subir. Então, o que que eles fizeram? Eles simplesmente disseram que tinham colocado ali 110 milhões de onças em um dia no SLV. Então, imagina, sei lá, centenas de caminhões de prata. Em um dia, eles simplesmente conseguiram tranquilamente levar a prata lá para o cofre. Não teve problema nenhum. E a gente consegue ver, inclusive, que tem essa barra. Esse aqui é o total de prata lá em Londres. A gente consegue ver que exatamente aqui, ó, no início de 2021, tem essa barra que dá um pulo gigantesco aqui para cima. E daí no outro mês ela volta. Por que que aconteceu isso? Né? Deu um pulo aqui e depois deu uma queda. Exatamente porque essa prata não existe. Eles colocaram uma prata que não existe. E aí, no outro mês, eles falaram: ah, não, a gente viu aqui que 110 milhões de onças. A gente contou duas vezes. Na verdade, não tinha essa prata. E aí, eles voltaram para onde estava antes. Então, basicamente, entrou muita demanda. Todo mundo comprou o ETF SLV e eles precisavam comprar prata para o ETF. O que que eles fizeram? Disseram que tinha mais prata aqui em Londres, que era a prata do SLV. Eles venderam um monte de cotas de SLV que, na verdade, não tinham prata, eles criaram do nada um monte de cotas de SLV, as pessoas compraram essas cotas e depois eles derrubaram o preço. E aí eles, ah, não, na verdade não tinha essa prata aqui, não existe. E o mais engraçado é que logo antes de ter toda essa bagunça, né, um pouco depois do Silver Squeeze, quando começou a cair, tem nesse vídeo aqui também que eu recomendo vocês assistirem, em que o SLV mudou lá o prospecto, né, as regras do fundo, e eles diziam que o preço da prata poderia não acompanhar o preço do ETF, né? O ETF poderia não acompanhar o preço da prata, porque se tiver muita demanda, eles podem não conseguir achar prata para comprar e o ETF pode valer menos do que a prata, pode, enfim, valer qualquer coisa, além do fato de que ninguém pode pedir entrega, né? Se eu chegar ali no SLV e falar que eu quero a minha prata, eles simplesmente vão dizer que não vão me dar. Não é que nem aqui na Real, por exemplo, que aqui no link da descrição vocês podem comprar. Se vocês comprarem prata lá na Real, tem ali uma função de resgate. Então coloca ali resgate, coloca o número de gramas que quer receber, e aí pode receber em casa. Porque não faz sentido ter um fundo de metal em que eu não posso tirar o metal. Porque daí como que eu vou saber que eles têm esse metal? Se ninguém pode tirar, eles podem simplesmente não ter metal, diz que tem, não tem problema nenhum. Então, o SLV, eles têm, já tinham antes, e principalmente depois do Silver Squeeze, eles mudaram ainda mais toda a questão burocrática ali, legal, né, do contrato do SLV, e se for olhar, vai ver que simplesmente eles não podem garantir que o preço acompanhe o preço da prata física, ele não garante que tenha alocação completa em metais, que eles poderiam usar contratos futuros para acompanhar o preço da prata, eles não precisam ter realmente a prata ali, e eles colocaram mais uma cláusula que diz que se o fundo, por qualquer motivo, não conseguir comprar metal, eles não são obrigados a comprar. Então, se eles disserem, ah, não dá para comprar metal, a gente não está achando, eles não compram, não tem problema nenhum. E aí eles podem simplesmente, o pior de tudo, que é essa última cláusula, se eles chegarem e disserem, não, a gente não consegue mais comprar prata, eles podem te dar os dólares, então digamos que o SLV está 29 dólares, eles vão lá, te dão 29 dólares, e a prata pode estar 100, 200, qualquer outro valor, eles entregam os dólares e eles ficam com a prata. E curiosamente, quem é o custodiante do SLV é o JP Morgan. O JP Morgan que já foi condenado, pagou 920 milhões de dólares de multa por manipular o preço do mercado de prata. Então, o maior banco que mais manipula o mercado de prata tem o maior fundo de prata. Curioso, né? Eu não sei nem por que que isso é liberado, porque eles não podem operar mais os contratos futuros. O JP Morgan está banido. Eles só podem operar como clientes. Então, os clientes do JP Morgan podem operar. Quem que são esses clientes? Eu não sei. É o Banco Central dos Estados Unidos, pode ser qualquer coisa. Mas olhando esse gráfico aqui, isso está até julho de 2022. Se a gente olhar aqui 28 mil toneladas, abrindo um gráfico atual, esses 28 mil toneladas é mais ou menos 900 mil onças. Então é aqui onde estava naquele outro gráfico que eu coloquei lá no artigo. Então, desde aquele momento, caiu mais um pouco aqui para a faixa de 840, 850 milhões de onças e deu uma estagnada ao longo de 2022, 23 e 24 e simplesmente agora, no início de 2025, despencou. Despencou o total de prata. Agora já tem menos de 700 mil onças, que vai atualizar provavelmente essa semana, já os dados de mais um mês, e vai estar abaixo aqui de 700 milhões de onças, que vai atualizar essa semana. E por que que é tão importante esse valor aqui? Porque essa prata lá de Londres, do LBMA, ela não é simplesmente uma prata disponível. A prata do SLV é considerada aqui. A prata do SIVR, que é o segundo maior fundo de prata do mundo, é considerada aqui. Tem muita prata de bancos, tem prata de family office, prata de várias entidades que eles são os donos da prata. Não é a prata da Bolsa de Londres.
A Bolsa de Londres é simplesmente uns 100, 150 milhões que eles têm ali sobrando. O resto já tem dono. Então, na verdade, se esse gráfico aqui chegasse a 550, 580 milhões, basicamente zerou. Então, o zero é basicamente onde está aqui os 600 milhões. Claro, esse gráfico aqui ele está ajustado, né? O fundo aqui, o zero, é os 600 milhões. Então, é bem possível que isso comece a chegar perto de 600 milhões, que seria nada. Se tiver 600 milhões, é porque não tem mais nada de prata. No ouro acontece a mesma coisa, tá? A gente vê esses números aqui, nossa, eles têm muito ouro, só que na verdade isso aqui conta todo o ouro de bancos centrais que estão lá no Banco da Inglaterra, conta ouro de empresas, ouro de outros bancos, conta ouro de tudo que é lugar. Então, não é metal disponível, é metal que está nos cofres. É bem diferente uma coisa da outra. E a gente consegue ver que esse gráfico aqui também era de 2022. A gente vê que caiu muito o total de prata da COMEX. Isso aqui é lá nos Estados Unidos. Se a gente olhar agora, essa queda foi exatamente esse movimento. A gente tinha pego o gráfico mais ou menos aqui. Ele caiu ainda um pouquinho mais, chegou a 267 milhões de onças. E no início desse ano de 2025, a demanda por prata nos Estados Unidos, ela simplesmente disparou. E olha só a diferença, subiu de 300 milhões para 500 milhões de onças. E essa prata aqui não é prata disponível também, é uma prata que tem dono, boa parte dela tem dono. E por que que teve tanta prata indo para os Estados Unidos? E a gente consegue ver que essa prata saiu de Londres, né? Aqui caiu um monte em Londres e nos Estados Unidos subiu. Então, realmente, a prata de Londres começou a ir para os Estados Unidos. Exatamente porque a prata, ela é muito importante para a questão militar. Toda essa história do Trump falando de Groenlândia, de Canadá, agora lá o deal de metais lá da Ucrânia para eles poderem minerar os metais de terra rara, tudo isso é por causa da questão militar. Eles precisam de recursos naturais, precisam de petróleo, precisam de metais de terra rara, precisam de prata, de cobre. Todos esses metais são muito importantes para a indústria bélica. Então, se o Trump quer ser autossuficiente na questão bélica, ele precisa ser autossuficiente na questão dos minerais. E por isso que a prata é tão importante e eles estão trazendo toda essa prata de Londres. E esse poder de precificação saindo de Londres, ele não só vai sair de Londres, mas ele também começa a enfraquecer a Comex, porque a Comex e Londres, eles trabalham juntos. Toda a prata que existe em Londres, eles vendem na Comex. Então, os bancos, eles estão comprados em prata em Londres e eles vendem nos Estados Unidos. Só que quando a China entra nessa negociação, eles começam a trazer muito metal para lá e atrapalham esse sistema lá da Comex e de Londres. E além da China na questão industrial, a gente tem também a Índia. Aqui, esse gráfico de importações da Índia, até vou dar um zoom para a gente conseguir ver, mas teve uma barra muito grande aqui no final de 2023. E se a gente for olhar esse gráfico agora, né, mais novo aqui da questão das importações da Índia, a gente vê que aqui em 2023, quando teve esse pulo aqui bem grande, ele não foi tão grande quanto teve ainda em 2024, depois de eu escrever o artigo aqui da Morgantes. Em 2025 também está tendo demanda bem forte. 2024 foi absurdo e bateu recorde acima do recorde que eu tinha falado aqui nesse artigo. Então, essa demanda da Índia, ela está muito forte. E aqui não é só demanda de investimento. A gente pode ver aqui também a parte de metais físicos, né, que eles estão trazendo de investimento, que está subindo bastante. A gente vê essas últimas barras aqui bem relevantes, mas também a parte de ETPs, né, que são os ETFs. Então, não é necessariamente as pessoas que estão comprando o metal físico, mas sim eles estão comprando fundos e esses fundos comprando o metal. Como o SLV, por exemplo, aqui a gente vê que já está batendo 45 milhões de onças nos ETFs da Índia, que eram praticamente inexistentes aqui em 2023, tinha menos de 10 milhões e agora já está com mais de 45. E a gente vê que o preço, que é essa linha azul aqui mais escura, olha só como o preço subiu exatamente quando começou a subir a demanda por ETFs na Índia. Então, isso aqui é bem relevante, 45 milhões de onças é bastante prata, e eles ainda têm mais toda a demanda por joias e outros ornamentos que a Índia é bem famosa por importar aí bastante, exatamente porque lá na Índia eles consideram a prata até como uma coisa meio mística, né? Eles acabam tendo bastante metal físico, seja para dar de presente, eles acham que traz boa sorte, o que eu também acho. Mas eles fazem muito isso, mais do que qualquer outro país no mundo. Então a demanda da Índia é muito importante a gente acompanhar, porque eles podem tirar a precificação de Londres e da Comex. Exatamente a Índia, pela questão de joias e de investimento, e a China, um pouco de investimento, mas principalmente pela questão da indústria. A indústria chinesa usa muito metal. E aí, olhando aqui a questão da mineração, esse gráfico aqui é de 2022, 2023,
mas exatamente o que aconteceu aqui está piorando. Se a gente olhar aqui a questão de mineração, olha só como é esse gráfico. Em 2015 e 2016 foi o topo, e depois disso simplesmente só caiu. No Covid teve bem pouco, aqui em 2025 eles estão estimando que vai subir um pouco a mineração, mas sinceramente, esses Silver Institute eles erram muito. Então, olhar o 2025F, que ainda não está pronto, né? É bem complexo. Olhando os dados passados, algumas críticas eu tenho aqui ainda ao Silver Institute, mas esses dados aqui a gente consegue ver que com certeza está havendo uma queda bem importante da mineração, mesmo com a demanda aumentando. Então, mesmo se a mineração aumentasse ou ficasse estável, ainda assim vai faltar prata, vai faltar muita prata, exatamente por causa da demanda. E a gente consegue ver a demanda industrial da prata. Olha que absurdo, desde 2020, o quanto que subiu, e aqui 2025 a mesma coisa. Eles dizem que não vai subir, eles ficam tentando sempre segurar para a gente não querer comprar tanto a prata, mas 2025 vai ser maior do que 2024. Podem ter certeza disso, mesmo com recessão, pode ter o que for, a demanda vai ser maior em 2025, exatamente por causa dos painéis solares. A gente tem muitos dados aqui desse relatório aqui do Silver Institute, que está na descrição também aqui, obviamente, exatamente olhando aqui parte industrial principal. O que seria isso? PV, que é painéis solares, aqui veículos comuns, e aqui essa outra linha laranja, veículos híbridos e de baterias, né, elétricos totais. Então a gente vê que os veículos normais, né, o total, ele está muito parecido. Já a questão de veículos elétricos e híbridos, que usam muita prata, está subindo e eles esperam que continue subindo muito mais, né? A gente vê aqui essa linha, e mesma coisa para os painéis solares, que simplesmente está explodindo, e eu acho que cada vez vai ser mais relevante ainda, exatamente porque a China precisa ter energia. Eles precisam dos carros elétricos, eles precisam dos painéis solares, precisam de energia nuclear, exatamente porque eles não têm petróleo. Se tiver alguma guerra, eles não vão conseguir petróleo. Se bloquear ali o mar, eles vão ficar sem energia, não vão ter carro, não vão ter nada. Seria uma catástrofe. Então, a China, o motivo deles serem tão elétricos, ter bastante painel solar e querer ter esse movimento de carro elétrico mais relevante, não é porque eles querem ajudar o meio ambiente, querem sei lá o quê. Não, eles querem ser antifrágeis. Eles precisam do carro elétrico para ser antifrágil. Então, eles vão continuar comprando prata adoidado exatamente para a indústria. Eles não querem que o preço suba, eles querem que fique baixo, mas eles precisam de tanto que o preço vai ter que subir. Por mais que a China tente segurar o preço, tente não fazer subir, a demanda deles é tão grande junto com a da Índia que não vai ter o que fazer. A prata vai ter que subir para incentivar a mineração e a gente poder ir para uma nova era aí de tecnologia que usa muita prata, muita energia. A gente vai precisar do metal. Então, o Silver Squeeze, que aconteceu em 2021, o grande erro dele é que todo mundo entrou pelo SLV, entrou pelos contratos futuros, entrou pelas mineradoras, e a gente pode ver nesse artigo aqui tudo que eles fizeram para ganhar. Então, entrando no jogo deles, entrando nos contratos futuros, entrando na SLV, não vai ser possível ganhar deles. O único jeito de ganhar é comprando metal físico. Comprem metal físico. Links aqui na descrição. Melhor preço do Brasil na Real Capital. Se inscrevam no canal e se gostaram desse vídeo aqui, deixem um like, já bota um sininho e obrigado. Um abraço.